Eu disse ao meu chefe que ele era incompetente. Agora fui demitido. Fui longe demais? Bem, pessoal, preciso desabafar. Sinceramente, estou um pouco perdido sobre o que fazer agora. Então cá estou eu, digitando freneticamente no meu teclado, esperando que a internet me dê alguma luz no fim do túnel. Tudo começou há algumas semanas, quando a pressão no trabalho atingiu níveis estratosféricos. A equipe estava sobrecarregada. Os prazos eram irreais, e para piorar, o nosso chefe, o Sr. Johnson, parecia estar completamente alheio à situação. Ele vivia em seu mundo de planilhas e reuniões intermináveis, sem nunca realmente entender o que estava acontecendo na linha de frente. As reclamações eram constantes, os e-mails de frustração se acumulavam e a moral da equipe despencava a cada dia que passava. Como um dos membros mais antigos da equipe, sentia uma responsabilidade crescente em relação aos meus colegas. Via o estresse, a exaustão e a desmotivação consumindo-os, e sabia que algo precisava ser feito. As reuniões com o Sr. Johnson eram inúteis. Ele simplesmente ignorava nossas preocupações ou respondia com soluções genéricas que não resolviam nada. Ele parecia mais preocupado em manter as aparências do que em realmente resolver os problemas. Chegou o dia em que a panela estourou. Estávamos no meio de um projeto crucial, com prazo apertado e recursos limitados, e o Sr. Johnson tomou uma decisão que, na minha opinião, beirava a incompetência. Ele mudou completamente a estratégia, sem consultar a equipe ou considerar as implicações. Naquele momento, eu simplesmente não aguentei mais. Em uma reunião tensa, com toda a equipe presente, eu explodi, Sr. Johnson, comecei, com a voz tremendo. Com todo respeito, suas decisões recentes têm sido desastrosas. Estamos lutando para cumprir os prazos. A equipe está exausta e você parece não entender a gravidade da situação. Francamente, acho que você é incompetente para liderar esta equipe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhares chocados dos meus colegas, a expressão de incredulidade no rosto do Sr. Johnson, tudo parecia surreal. Eu sabia, naquele momento, que tinha ido longe demais, que tinha cruzado uma linha, mas a frustração acumulada e a necessidade de defender minha equipe foram maiores do que o medo das consequências. No dia seguinte, fui chamado à sala do Sr. Johnson, e a demissão foi inevitável. Ele me deu uma bronca, mencionando insubordinação e falta de respeito, e, embora eu soubesse que estava errado em ter explodido daquela forma, não consegui sentir remorso. A sensação de alívio, de ter finalmente dito o que precisava ser dito, foi quase maior do que o choque da demissão. Agora, estou aqui, desempregado, me perguntando se fui longe demais, se poderia ter agido de forma diferente, se deveria ter engolido a frustração e continuado a trabalhar em silêncio. A verdade é que não sei a resposta, mas uma coisa é certa: a vida no trabalho nunca mais será a mesma. E agora, o que me espera no futuro é uma completa incógnita. Continuação. Disponível no YouTube. Ok, pessoal, a repercussão da minha postagem original foi algo que eu realmente não esperava, e quero agradecer a todos pelos comentários, mensagens de apoio e até mesmo pelas críticas construtivas. A verdade é que, depois do turbilhão de emoções que se seguiu à demissão, a poeira finalmente começou a baixar, e agora consigo olhar para trás com um pouco mais de clareza. Nos primeiros dias, a sensação de choque era palpável. A demissão veio como um raio em um céu azul, pegando-me completamente desprevenido. A incredulidade se misturava com a raiva, a frustração e, claro, um medo lancinante do futuro. As noites em claro se tornaram a norma, a ansiedade me consumia, e a sensação de fracasso me perseguia. A reação das pessoas ao meu redor foi bastante variada. Alguns amigos e familiares me apoiaram incondicionalmente, dizendo que eu tinha feito a coisa certa, que merecia algo melhor e que a vida me reservava coisas grandiosas. Outros, por outro lado, expressaram preocupação, dizendo que eu tinha sido impulsivo, que precisava ter pensado nas consequências e que, talvez, eu tivesse queimado pontes importantes. A pressão para encontrar um novo emprego era enorme, as contas não esperam, e a perspectiva de ficar desempregado por muito tempo era aterrorizante. Comecei a enviar currículos freneticamente, participando de entrevistas que pareciam mais interrogatórios. E a cada recusa, a frustração aumentava, a sensação de rejeição era constante, e a autoconfiança ia desaparecendo. Comecei a questionar minhas habilidades, minhas qualificações e até mesmo minha sanidade. A cada dia, me sentia mais desanimado e desmotivado. A cada entrevista, a esperança diminuía, e a sombra da dúvida pairava sobre mim. Será que eu era realmente bom no que fazia? Ou tudo não passava de uma ilusão? Em meio a esse caos, algo inesperado aconteceu. Comecei a receber mensagens de pessoas que leram minha postagem e se identificaram com a minha situação. Pessoas que também haviam sofrido com chefes incompetentes, com ambientes de trabalho tóxicos e com a sensação de impotência. Essas mensagens, cheias de empatia e solidariedade, foram um bálsamo para minha alma. Elas me mostraram que eu não estava sozinho,
que minhas experiências eram comuns e que havia outras pessoas lutando as mesmas batalhas. Comecei a trocar mensagens com algumas dessas pessoas, compartilhando histórias, dicas e conselhos. Criamos um pequeno grupo de apoio, um espaço seguro onde podíamos desabafar, nos apoiar e nos motivar mutuamente. Foi nesse grupo que encontrei a força para seguir em frente, para não desistir e para acreditar que um futuro melhor era possível. As histórias que eu ouvia no grupo eram incrivelmente diversas, mas um tema comum permeava todas elas: a falta de reconhecimento, a exploração e a ausência de respeito pelos funcionários. Percebi que o que eu havia passado não era um caso isolado, mas sim um reflexo de um problema sistêmico, um problema que precisava ser enfrentado. Além disso, a repercussão da minha postagem me abriu algumas portas. Recebi convites para participar de entrevistas em podcasts e canais do YouTube, onde pude compartilhar minha história e discutir questões relacionadas ao ambiente de trabalho, à liderança e à saúde mental. Essas experiências foram incrivelmente gratificantes, me deram a oportunidade de expressar minhas opiniões, de conectar com outras pessoas e de usar minha voz para fazer a diferença. Em uma dessas entrevistas, conheci uma headhunter que, depois de ouvir minha história, me ofereceu uma oportunidade de emprego em uma empresa que valorizava a transparência, a comunicação e o bem-estar dos funcionários. A princípio, fiquei cético. Afinal, depois de tudo que passei, era difícil acreditar que existia um lugar onde as pessoas realmente se importavam com seu trabalho, mas, depois de algumas entrevistas e conversas com a equipe, percebi que essa empresa era diferente. Eles valorizavam a honestidade, a colaboração e a inovação, e a cultura era incrivelmente positiva. Aceitei a oferta de emprego e, desde então, minha vida mudou completamente. Estou trabalhando em um ambiente onde me sinto valorizado, onde minhas opiniões são ouvidas e onde posso crescer profissionalmente. Ainda desafios, é claro, mas agora eu tenho as ferramentas e o apoio para superá-los. Aprendi a importância de me defender, de estabelecer limites e de não ter medo de falar o que penso. Aprendi que a demissão, embora dolorosa, pode ser uma oportunidade para recomeçar, para encontrar um novo caminho e para construir uma vida mais autêntica e gratificante. Mas a história não termina por aí. A curiosidade sobre o que aconteceu com o Sr. Johnson, meu ex-chefe, ainda me atormenta. Ele aprendeu com seus erros, ou continuou a perpetuar o ciclo de incompetência e frustração na equipe. Ele foi responsabilizado por suas ações, ou conseguiu se safar. O que aconteceu com os meus antigos colegas de trabalho? Eles ainda estão lá, sofrendo sob liderança dele, ou encontraram um novo caminho. A verdade é que, mesmo depois de ter encontrado um novo emprego e de ter reconstruído minha vida, a lembrança daquele ambiente de trabalho tóxico ainda me assombra, e a necessidade de justiça e de mudança continua latente. Ainda há muito a ser dito sobre essa história, e sobre as lições que aprendi ao longo do caminho. E o que mais me intriga é o que o futuro reserva para todos nós. E aí, pessoal, a saga continua. Preparem-se para a conclusão dessa montanha-russa emocional, porque a poeira finalmente baixou, e a verdade, como sempre, é mais complexa do que parece. Primeiramente, quero agradecer a todos pelos comentários, mensagens e apoio. Vocês são incríveis. A quantidade de gente que se identificou com a minha história foi surreal. E saber que não estou sozinho nessa luta contra chefes incompetentes e ambientes de trabalho tóxicos me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Então, vamos ao que interessa. O que aconteceu com o Sr. Johnson, meu ex-chefe, e com meus antigos colegas de trabalho? Bem, a resposta não é tão simples quanto eu gostaria. A princípio, depois da minha demissão, fiquei obcecada em saber o que tinha acontecido com ele. Vasculhei o LinkedIn, procurei por notícias, mas não encontrei nada. Era como se ele tivesse sumido da face da terra. Mas, com o tempo, comecei a receber informações indiretas, através de antigos colegas de trabalho que ainda estavam na empresa. Aparentemente, a minha saída causou um certo rebuliço. A alta cúpula da empresa foi pega de surpresa, e o Sr. Johnson foi chamado para prestar contas. A princípio, ele tentou se defender, dizendo que eu era um funcionário problemático, que não aceitava ordens e que estava sempre criando conflitos. Mas, com o tempo, a verdade veio à tona. A insatisfação dos outros funcionários era generalizada, e a incompetência dele era evidente. A empresa, então, tomou algumas medidas. O Sr. Johnson foi transferido para um cargo menos estratégico, onde não tinha tanta influência sobre a equipe, e um novo gerente foi contratado para liderar o meu antigo departamento. E meus antigos colegas, como estão? A situação deles melhorou, mas não tanto quanto eu esperava. O novo gerente era bom, mas a cultura da empresa ainda era problemática. A falta de reconhecimento, a pressão por resultados e a ausência de comunicação continuavam sendo problemas. Alguns colegas pediram demissão, outros se adaptaram, e alguns até prosperaram. A verdade é que cada um reagiu de uma forma diferente, e não existe uma resposta única para essa situação. Mas o que eu aprendi com tudo isso? Primeiramente, que a justiça nem sempre prevalece.
Mesmo que o Sr. Johnson tenha sido punido, ele não foi demitido e continuou a receber um salário alto. A empresa, no fim das contas, se preocupou mais em proteger sua imagem do que em resolver o problema. Em segundo lugar, que a mudança leva tempo. A cultura de uma empresa não se transforma da noite para o dia. É preciso um esforço contínuo, por parte da liderança e dos funcionários, para criar um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Em terceiro lugar, que a sua saúde mental vem sempre em primeiro lugar. Se você está em um ambiente de trabalho tóxico, que te causa sofrimento e te impede de crescer, não tenha medo de sair. A sua felicidade e bem-estar são mais importantes do que qualquer emprego. Por último, que a sua voz importa. Mesmo que você se sinta insignificante, a sua opinião pode fazer a diferença. Ao compartilhar sua história, você pode inspirar outras pessoas, alertar sobre problemas e até mesmo provocar mudanças. Agora, o que eu estou fazendo? Bem, como eu disse, consegui um novo emprego em uma empresa que valoriza a transparência, a comunicação e o bem-estar dos funcionários. Estou trabalhando em um ambiente onde me sinto valorizado, onde minhas opiniões são ouvidas e onde posso crescer profissionalmente, mas a minha jornada não acabou. Continuo aprendendo, crescendo e me desenvolvendo. Estou sempre em busca de novos desafios e oportunidades, e nunca deixo de lutar por um mundo melhor. E, para finalizar, quero deixar algumas reflexões. Se você está passando por uma situação semelhante, não desista. Busque apoio, converse com pessoas que te entendem e acredite em você. Acredite que você merece algo melhor. Se você é um líder, seja um líder de verdade. Valorize seus funcionários. Ouça suas opiniões e crie um ambiente de trabalho onde todos se sintam seguros e respeitados. Se você é um colega de trabalho, apoie seus colegas, seja solidário e ajude-os aos outros. A união faz a força. E, por fim, a pergunta que não quer calar: eu fui longe demais? Talvez sim, talvez não. Mas, no fim das contas, eu não me arrependo. Fui fiel aos meus princípios, defendi o que eu acreditava e não me calo diante da injustiça. E, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. A vida é muito curta para viver em um ambiente que te faz mal. Seja corajoso. Lute pelos seus sonhos e nunca deixe de acreditar em você. Para finalizar, quero agradecer a todos vocês por terem acompanhado essa história, por terem compartilhado suas experiências e por terem me dado tanta força. Vocês são incríveis. Siga-nos para acompanhar mais histórias como essas.